Torcedor colorado, se inscreva no canal. É o Inter na preparação para esse desafio de domingo no Rio de Janeiro, às 18h15 contra o Flamengo no Maracanã. E tem mais um treinamento hoje à tarde, às 13h30 no CT Parque Gigante. O zagueiro Gabriel Mercado foi regularizado no bid da CBF, o nome dele foi publicado no final da tarde de ontem, portanto, o argentino está apto a estrear com a camisa do Inter. E isso abre caminho para que o Aguirre realmente coloque o Victor Cuesta como lateral esquerdo no jogo de domingo. Essa foi uma informação trazida ainda no início desta semana pelo nosso Bruno Soares, repórter aqui da Rádio Grenal, de que o Aguirre testaria o Cuesta na lateral esquerda durante a semana, com a confirmação do Mercado no bid, com a confirmação de que ele poderá estrear no domingo, cresce essa possibilidade de o Inter jogar com 3 zagueiros de origem, mas mantendo a linha de 4. E aí tendo Saravia na lateral direita, o Bruno Mendes e o Gabriel Mercado na zaga, com o Victor Cuesta na lateral esquerda. Vale lembrar que o Inter não tem o Moisés, está suspenso, foi expulso no jogo contra o Cuiabá. A única alternativa da função da lateral esquerda de origem seria o garoto Paulo Vitor, mas é um jogador que ainda busca afirmação, ainda não convenceu a comissão técnica ao ponto de ser realmente o titular num jogo do tamanho deste domingo contra o Flamengo. Além do que é um lateral mais ofensivo, que apresenta algumas dificuldades, algumas fragilidades na marcação. E pelo fato de o Flamengo ter um ataque muito poderoso, a ideia do Aguirre, da sua comissão técnica, de reforçar a marcação pelo lado esquerdo, aí tendo Cuesta como lateral. Então essa muito possivelmente será a primeira novidade no time do Inter no sistema defensivo, jogando com 3 zagueiros de origem, Mercado, Bruno Mendes e Cuesta, mas o Cuesta na lateral, mantendo o esquema com a linha de 4. Do meio para frente, o Inter deve ter outra atração da Dalpisol, que é o retorno do Patrick. Ele teve um desconforto muscular há 2 semanas e desde então vem passando por um processo de reavaliação diária, vinha passando por um processo de reavaliação diária, muito cuidado nessa retomada para não forçar e de repente acabar tendo lesão no músculo da coxa. Ontem o Patrick voltou a trabalhar normalmente com o grupo, voltou a trabalhar com bola. Então, na quarta-feira, tem hoje, tem amanhã e tem o treinamento de sábado. Serão 4 treinamentos com o grupo para que o Patrick tenha condições de jogar contra o Flamengo. Por conta disso, é muito possível, eu diria que a tendência mesmo da Dalpisol é o Patrick voltar ao time titular do Inter no domingo, até porque o Maurício está lesionado, teve constatado uma lesão muscular na coxa, para de 3 a 4 semanas. E o Maurício era o cara que vinha substituindo o Patrick ali pelo lado esquerdo do meio-campo colorado. E o Patrick ajuda também, em tese ali, reforçaria o corredor com o Victor Cuesta de marcação, já jogou de ala, de lateral, sei lá, né? Perfeito, teria um lado esquerdo muito forte fisicamente na marcação com Cuesta e Patrick. E o Flamengo que por aquele setor tem o Isla, que apoia bastante, o lateral direito, e tem o Everton Ribeiro, que parte da direita para dentro. Então é um lado também bastante forte do Flamengo. É claro que eles têm tudo forte, né? Tudo forte, né? Do meio para frente é uma equipe que realmente tem muitos recursos, mas é um lado bastante agressivo do time do Flamengo também, e o Inter vai tomar todos os cuidados possíveis por este setor. Então o Patrick voltou a trabalhar normalmente com o grupo ontem e dentro disso, realmente deve começar jogando no domingo contra o Flamengo, até porque ele é titular do Inter. Por mais que ele estivesse sendo contestado pelo torcedor por algumas atuações, também se fala sobre a condição física do Patrick, mas sempre que ele esteve à disposição, 100%, ele foi titular com o Aguirre. Mesmo com o Maurício entrando bem em alguns jogos, o Patrick seguia como titular. Agora não tem o Maurício, Palácios e Caio Vidal ainda não conseguiram se firmar, nenhum nem outro. Aliás, é uma dúvida para o jogo de domingo, tendo o retorno do Patrick, quem é que joga entre Caio Vidal e Palácios, mas o Patrick realmente deve ser titular. E uma outra novidade aí no comando do ataque,
o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo voltam a ficar à disposição. Cumpriram suspensão contra o Cuiabá, Guerreiro jogou 45 minutos, Vini Melo jogou os outros 45. Com o Galhardo e Yuri Alberto à disposição, um deles deve começar jogando e a tendência é que seja o Yuri Alberto, até por uma questão de estratégia. O Inter deve apostar mais no contra-ataque, jogando fora de casa no Rio contra o Flamengo. E aí o Yuri Alberto é um jogador de mais velocidade, de mais explosão, em comparação com o Thiago Galhardo, que também não vem num bom momento, né, da opção. Eu não sei se o Nicolas Wagner, se também isso é levado em conta, porque nos intramuros o que a gente sabe é que o Inter deseja muito negociar o Thiago Galhardo, se pintar uma proposta com um valor imediato. O Inter não quer emprestar. Talvez seja mais um motivo ainda para jogar o Yuri, né? Tem algumas polêmicas envolvendo o Galhardo no extracampo, teve o pênalti perdido contra o Olímpia, enfim, algumas situações, além da parte tática e estratégica que fazem com que o Galhardo perca espaço nesse momento no time do Inter. Daqui a pouco, a gente fala mais sobre esse jogador e as especulações de saída, como tu bem destacou. Muito bem. Retomando o noticiário da dupla Grenal, se o Grêmio tem negociações, o Inter, se não as tem, espera tê-las. É assim, talvez em relação ao Thiago Galhardo, o Nicolas Wagner, é isso uma tendência? Pois é, Dalpizol, o Thiago Galhardo é um jogador que tem um desgaste com o torcedor principalmente e por conta de algumas situações dentro de campo. Por exemplo, ele perdeu o pênalti decisivo contra o Olímpia, que acabou eliminando o Inter da Libertadores, e principalmente extra-campo. Por exemplo, no final de semana, em que o Galhardo estava suspenso no jogo contra o Cuiabá, ele foi flagrado em festas e esteve na Serra Gaúcha. Tudo bem que estava de folga, mas acabou não pegando bem por conta do momento do Inter, que não é nada bom. Bom, o Thiago Galhardo, ele é um jogador que tem esse certo desgaste e vem sendo cobrado pelo torcedor, e muito se comenta sobre a possibilidade da saída dele, de uma negociação para algum clube. Fato é que existem muitas sondagens em relação a esse jogador e, fundamentalmente, do mercado externo, porque no Brasil ele não pode jogar mais o Campeonato Brasileiro desta temporada por outro clube, porque já ultrapassou a marca dos 7 jogos. E também há um entendimento do próprio Galhardo e do seu empresário de que ele está bem no Inter, se destacou no Campeonato Brasileiro do ano passado, então se for para ter um novo desafio, este tem que ser fora do país. Muitas sondagens chegaram, principalmente do mundo árabe, da Arábia Saudita, e também foi especulado ontem o nome do Thiago Galhardo no Charlotte, clube que vai ser comandado pelo Miguel Ángel Ramírez, que recém foi fundado, inclusive essa equipe vai disputar a MLS, o campeonato de futebol dos Estados Unidos, a partir da próxima temporada, mas proposta ainda não chegou. Ainda não chegou proposta pelo Thiago Galhardo, somente essas várias sondagens. Se chegar, o Inter não fará um grande esforço para manter esse jogador. Empréstimo não, né? O Inter quer se desfazer. O Inter quer venda. Não faria sentido emprestar o Thiago Galhardo. Então o Inter quer um valor, mas se chegar uma proposta já razoavelmente aceitável, o Inter não vai fazer força. Vai vender o Galhardo até por conta desse desgaste e por ter outras alternativas no elenco, Yuri Alberto, o Paulo Guerreiro e também o Vini Melo. Então a situação é essa, Dalpizol. Não teve proposta ainda, mas sim muitas sondagens vindas do mercado exterior pelo Thiago Galhardo. Bom, segura aí, em seguidinha você traz mais destaques do Inter. Tem esse jogo contra o Flamengo e toda esta preocupação, pelo menos que a maioria da torcida parece destacar em redes sociais. O Nicolas Wagner e o vice de futebol, hein? Pois é, Dalpizol, nós tivemos acesso à carta de renúncia do João Patrício Hermann ao cargo de vice de futebol. Essa carta foi apresentada ao Conselho de Gestão do Inter quando do anúncio, dessa decisão tomada pelo próprio João Patrício Hermann.
A carta é relativamente longa, mas alguns pontos que valem a gente destacar. O João Patrício ressalta que assumiu um momento de desequilíbrio político do Inter e inclusive citou ao longo da carta que a eleição ainda não acabou, que é preciso pacificar, que é preciso todo mundo se unir em prol do Inter. Ele entende que esses movimentos têm prejudicado, esse clima bélico tem prejudicado o clube dentro de campo. João Patrício exaltou alguns pontos desse trabalho conduzido nos meses em que esteve à frente da pasta, como a reforma das categorias de base, as vendas que atingiram o objetivo do orçamento previsto na temporada, 90 milhões de reais em vendas de atletas. O Inter atingiu praticamente esse objetivo. Reconheceu o João Patrício que o resultado no curto prazo não veio, mas por conta de alguns detalhes que precisam ser corrigidos, mas ele tem plena convicção de que esses resultados virão no médio e longo prazo. Também exaltou o João Patrício o grupo de atletas do Inter, da mesma forma que fez várias vezes enquanto esteve como vice-presidente de futebol. E eu vou lembrar da entrevista que ele concedeu aqui na Rádio Grenal, logo depois da eliminação contra o Olímpia na Libertadores, em que ele disse que o elenco do Inter era muito bom. Ele afirma isso também nessa carta de renúncia ao cargo de vice-presidente de futebol. Cita que tem jogadores de seleção brasileira, jogadores qualificados, com muita qualidade individual, capacidade de reação. Entende que também o Inter tem um elenco equilibrado. Então elogiou muito o elenco colorado, o plantel do Inter, o João Patrício. E por último, eu gostaria de trazer aqui e aí ler o parágrafo final dessa carta de renúncia do João Patrício. Diz o seguinte: dias atrás li que sou conservador. Confesso que não entendi bem, pois não sou refém de rótulos. Mas se defender o Internacional e seu patrimônio é isto, eu sempre serei conservador e defensor do Esporte Clube Internacional. Último parágrafo da carta de renúncia do João Patrício Hermann do cargo de vice-presidente de futebol do Inter. Segue da Dalpisol, por enquanto, o presidente Alessandro Barcelos atuando mais próximo no dia a dia do departamento de futebol, mas ali adiante é bem provável que o Inter vá buscar um novo vice de futebol e até reconfigurar o seu departamento de futebol com a presença talvez de um diretor ou até mesmo de um coordenador técnico, que foi uma promessa de campanha, estava no organograma inicial do presidente Alessandro Barcelos, mas acabou não se confirmando.